Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu quero tratar com vocês de uma pergunta que me fazem muito aqui. Eu ouço muito de brasileiros e até propriamente de portugueses que estão morando aqui em Portugal, sobre se o mercado português ainda tem oportunidade para quem trabalha com tráfego pago. E assim, tem. A primeira resposta que eu posso te dar é que tem sim oportunidades, mas provavelmente não é do jeito que muita gente, principalmente que está no Brasil, imagina. Bom, eu moro em Portugal já fazem quase 10 anos e eu trabalho com tráfego pago desde 2019. E aqui eu já trabalhei com vários e-commerces, negócios locais, diferentes tipos de infoprodutos, consultorias, diferentes mercados, né, aqui em Portugal. Hoje nós temos uma agência mesmo voltada para Portugal e a nossa operação é 80% aqui em Portugal e o restante divide-se em Brasil e outros países aqui da União Europeia também, tá? E aí nesse vídeo eu quero compartilhar minha visão real sobre o mercado português em 2026. E assim, eu não vou romantizar muita coisa, tá? Porque eu sei que tem muita gente que vai olhar para Portugal e pensa assim, vou cobrar em euro, o mercado é menos avançado, vou fechar muito cliente, vai ser fácil. Só que na prática não é bem assim. Portugal tem oportunidade sim, mas Portugal não é um Brasil com euro, tá? E aqui talvez seja o primeiro erro de quem tenta vender marketing digital em Portugal. Então assim, ponto número 1, Portugal não é o Brasil com euro. E esse para mim é o ponto principal. Então muita gente vai tentar vender Portugal usando a mesma abordagem que a gente usa no Brasil. Então a mesma promessa, a mesma copy, a mesma pressa que nós temos em vender aí pro Brasil, né? E depois acaba achando estranho quando o empresário português não compra, critica o mercado, fala que aqui não funciona, fala que o pessoal ainda é atrasado e tudo mais, mas aqui o comportamento ele é diferente. É só o diferente. Às vezes a gente não entende e não consegue viver com o diferente, né? E o empresário aqui ele tende a ser mais desconfiado, ele é mais direto e muitas vezes ele é menos impressionado com o nosso discurso bonito, né? Com a nossa boa retórica. Então, assim, no Brasil, dependendo do nicho, né? Tendo uma promessa mais agressiva, nós vamos chamar mais atenção. E aqui, em muitos casos, essa promessa agressiva ela acaba afastando mesmo cliente. Então, se tu chega dizendo que vai duplicar o faturamento, vai lotar a agenda, ou vai escalar o negócio assim rápido, de maneira rápida e fácil, muita gente já vai começar a te olhar de maneira diferente, né? Vai te olhar torto. E assim, não é porque que ambição aqui em Portugal não existe. E eu pensava muito nisso, né? O português não é ambicioso e tudo mais. Mas a verdade é que o estilo de compra aqui, ele é diferente, tá? Então esse é o comportamento de compra diferente. O português, principalmente, em negócios mais tradicionais, ele quer perceber se aquilo vai fazer sentido, se tem lógica mesmo naquilo que você está falando, e se você sabe do que está falando, né? Porque a grande verdade é que muita gente está mesmo repetindo frase, né? Ali repetindo frase pronta de curso de tráfego pago, enfim. Então a primeira adaptação é essa. Não dá pra gente vender aqui como a gente vende pro Brasil, e não dá pra gente vender com o nosso discurso bonito do Brasil, tá? Aqui precisa de muito mais clareza, de confiança, de contexto. Então, o ponto número 1, seria esse, tá? Ponto número 2, o mercado ele amadureceu, mas ainda existe muito básico por fazer, tá? Então, assim, eu acho errado quando a pessoa fala que em 2026 não, Portugal ninguém sabe o que é tráfego pago. Isso aí já não é uma verdade. Talvez alguns anos atrás, há 4 anos atrás, fazia muito sentido. Mas hoje muita empresa já ouviu falar de anúncios, já sabe o que é Meta, Google, enfim, sabe o que é campanha, remarketing. Claro que não é toda a gente, mas a grande parte já sabe, tá? Mas aqui eu vejo que o problema é outro. Muita gente ela ouviu falar, mas ela ouviu falar mal, né? Ou teve uma experiência ruim. Então já contratou alguém que ali fazia só o botão impulsionar e aí queria vender, né, com o botão impulsionar. Já colocou dinheiro em campanhas que o pixel não estava no site, não tinha rastreamento nenhum, ou seja, não tinha inteligência de campanha nenhum, o e-commerce não funcionava. Já recebeu leads ruins, né? Isso aí acho que é bem parecido também com o Brasil, enfim. Mas pagou a agência também, não entendeu o que estava acontecendo ali dentro. Então, assim, já ouviu promessas, muitas promessas, e não teve resultados como as promessas falavam. Então, muitas vezes essa venda, ela não começa por explicar o que é o tráfego pago. Ela vai começar em reconstruir a confiança, tá? Então isso aí vai mudar a abordagem, porque aqui a gente não tá tentando só explicar, a gente tá tentando educar também, né? Então a gente tá falando com alguém que não seja totalmente leigo, mas ele é uma pessoa desconfiada. Então você precisa ali mostrar para ela com o que já gastou dinheiro. Essa pessoa muitas das vezes vai pensar que o tráfego pago é quase com uma loteria, porque ela já gastou dinheiro naquilo e não teve retorno, né? E aí que entra a nossa parte de educar esse lead, né? Mostrar o que foi feito de errado naquela conta, mostrar que não tinha um acompanhamento como deve ser, mostrar que
a promessa talvez não faria sentido, enfim, entender ali, mostrar para ela e explicar o que precisa estar estruturado antes de você colocar o anúncio para rodar, tá? Então assim, a ideia aqui é separar mesmo o problema da campanha desse processo, desse problema comercial, tá? Aí entra o nosso ponto número 3 aqui, tá? Quase que além do anúncio, o maior problema aqui também é a estrutura comercial, que muitas empresas não têm. Então, talvez seja um dos pontos mais importantes aqui também, é que quando nós falamos de anúncios online, a gente fala de um mundo de coisas, né? E tem muita gente ainda que acha que o trabalho é só criar campanha e gerar contato. Mas na prática mesmo, a gente vai gerar essa demanda, mas depende também do time comercial e a demanda desse time comercial para poder responder esses leads e para poder dar vazão para essa demanda. Então, assim, se a empresa demora a responder 2, 3 dias para responder aquela mensagem, não vai conseguir converter aquele lead, e aí vai ter uma frustração porque, não consegui vender, o tráfego pago não funciona e tudo mais, então tem essa quebra de expectativa inicial ali também. Então nada adianta a sua campanha performar muito bem se no comercial, né, ficar ali agarrado. Então a nossa campanha, na verdade, ela é um meio de campo, né? A gente pode criar uma ótima campanha, mas se a estrutura toda tiver ruim, a página tiver ruim, não tiver um pixel instalado no site, enfim, não vai adiantar, né? Vai ter gente interessada ali, mas que não vai comprar. Então é como um tudo, né? Tem que ter um follow-up, um acompanhamento ali, enfim. Acho que isso é um grande ponto aqui em Portugal, que ainda não tem essa maturidade, mas isso também é um problema que acontece no Brasil, em grande parte das empresas. Então, não é só Portugal que passa por isso, tá? Mas é algo que Portugal precisa olhar para isso também, as empresas aqui precisam olhar. E aí a gente vai para esse ponto número 4, né? Qual que é a diferença aqui, então, do ponto número 4 que eu coloquei, que é a reunião presencial e a confiança ainda conta muito. Então, assim, um outro ponto muito português é a reunião presencial, que ainda pesa, tá? Dá para fechar cliente online, Felipe? Dá. Eu mesmo fecho clientes online e tudo mais, mas principalmente para negócios locais, empresas familiares aqui, que tem muito, negócios mais tradicionais, por assim dizer, o presencial ainda vai criar muita confiança que o Zoom, o Meet ali nem sempre vai criar, tá? Então tem empresário que vai começar a te levar mais a sério depois de te ver, te olhar nos olhos, né, o cara a cara, como eles falam aqui. Então a gente tomar um café ali, conversar e, enfim, perceber e passar essa confiança aí, né? Porque parece pequeno isso, mas é um ponto bem importante aqui. Portugal ainda tem uma cultura muito forte dessa relação, da confiança, da indicação também, e essa proximidade, tá? E isso, querendo ou não, vai afetar a nossa venda. Então, se você tá no Brasil e quer vender para aqui, não significa que isso é impossível, tá? Mas você vai precisar compensar essa distância com ainda mais clareza, com mais provas sociais ali, né? Com posicionamento e uma boa comunicação, tá? Porque também muita gente vai pensar, quem é essa pessoa? Uma pergunta que eu sempre respondo aqui quando eu entro em reunião com alguém quanto tempo você está em Portugal, né? Você está em Portugal, enfim, às vezes a pessoa entra em reunião comigo e pergunta, você está em Portugal e está aqui tem quanto tempo? Então, assim, que as pessoas ainda, elas querem saber que você está ali. Por exemplo, no Brasil, a gente já é meio desencanado com isso, a gente tem muito banco digital e tudo mais, que um banco que nem tem um balcão, você coloca o seu dinheiro lá, e aqui não, aqui ainda precisa ter essa proximidade, tá? Então isso tudo faz parte da cultura, né, que a gente tem de diferente daqui. Então, assim, a pessoa vai pedir, será que eu vou pagar para essa pessoa e ela vai desaparecer, eu nem sei onde ela tá? Então, essa desconfiança existe, tá? E quem ignora isso vai ter uma prospecção atrapalhada, tá? Então, assim, isso é um ponto também muito importante para você anotar aí, o seu ponto número 4. Ponto número 5. A comunicação em Portugal, ela é diferente, tá? Então, esse ponto aqui, eu luto ainda um pouco até hoje, porque eu tenho alguns vícios de linguagem, né, brasileiro, mas quando eu tento tá falando com um português, eu tento mudar minha comunicação para um português. Obviamente eu não tenho um sotaque português, como já consegue notar, mas eu tento mudar a minha linguagem para o português de Portugal. Então, assim, eu não tô falando aqui só de trocar o você pelo tu, ou ônibus pelo autocarro, tá? Mas é mais o tom que a gente usa, o nível da promessa que nós usamos, a forma que a gente vai abordar. Então, o cliente vai perceber isso também na campanha que a gente faz, tá? Então, no Brasil, muitas vezes a nossa comunicação ela é muito mais emocional, ela é mais urgente, ela é mais intensa mesmo. E aqui isso vai depender do público, tá? Dependendo do público, vai achar isso que exagerado. Então, às vezes uma copy que no Brasil vende muito bem, isso 90% das vezes, em Portugal ela vai parecer forçada, vai parecer golpe e aquela coisa que na internet já tá um pouco saturada, tá? De promessas muito altas, enfim.
Então, assim, não dá pra gente pegar um criativo brasileiro, né, que performa bem no Brasil, trocar ele para euro e achar que está adaptado e pronto para vender, né? Alguns gatilhos aqui, eles não funcionam como no Brasil. Gatilhos de escassez, por exemplo, tem que ser explorados de outra maneira, tá? Então você precisa entender que o jeito das pessoas comprarem, ele é diferente. O jeito das empresas falarem, ele precisa ser mais natural, ele precisa ser menos estranho, tá? E aqui outro ponto importante, nem sempre o criativo mais bonito é o melhor, tá? Sei que isso acontece no Brasil também, mas o que funciona é aquilo que é mais claro, é mais direto, é mais local, tá? Com menos firula, menos promessas gigantescas, assim, que aqui não performa muito bem. E vai ser essa conexão mesmo com o problema da pessoa real, tá? Ponto número 6. Agora, mais para o brasileiro, tá? O brasileiro ele tem certa vantagem, só que ele precisa ter essa humildade, tá? O Brasil ele tá à frente em várias áreas do marketing digital, o próprio português sabe disso, tá? A gente fala aqui, eu participo de mastermind, eu participo de vários grupos. O português ele sabe que o Brasil tá à frente, tanto que vários portugueses vão no Brasil aprender sobre marketing digital, copy, funil, lançamentos perpétuo, enfim, ofertas. Isso é verdade. A quantidade de repertório que o mercado brasileiro tem, consome, que cria, né? Ela é muito maior, enfim, é absurdo. Só que existe aqui uma coisa que é perigoso, é você chegar aqui em Portugal com essa arrogância de eu vou chegar na frente porque aí é tudo atrasado, que eu aplico o que funciona no Brasil, enfim, não. E aí que eu digo, realmente é uma vantagem, mas se você traz esse conhecimento com a leitura do contexto português, aí esquece, você vai ganhar o jogo. Agora, se você vira ruído aqui, se você traz esse contexto brasileiro para Portugal, assim, só mudando, vai virar um ruído, tá? Então, assim, outra coisa, tem um preconceito contra brasileiro, tá? Eu não vou fingir que não existe. Eu já recebi mensagens ali falando para eu voltar pro Brasil, né? Fazendo uma prospecção ativa ali, que não quer nada com brasileiro, enfim. Mas não é em todos os casos, tá? Não é toda a gente. 99,9% das vezes eu sou muito bem tratado. As pessoas sempre têm uma abordagem legal ali, mas existe sim esses casos, e comigo eu falo que não é tanto, eu já recebi, mas eu sei também de mais pessoas que sofrem casos assim, que às vezes só de você ligar, você vai fazer uma prospecção ativa por cold call ali, né, vai fazendo essas ligações, as pessoas desligam só porque tem um sotaque brasileiro, tá? Então eu já vi situações que sotaque, a nacionalidade, eles vão ganhar mais resistência, tá? Então você vai precisar ocupar esse espaço aqui com humildade, né? Mas também sem chegar como se você estivesse salvando esse mercado português. Então, ter esse equilíbrio, na minha visão, ele é muito importante, tá? Ponto 7 aqui, então, valores e posicionamento. Então, assim, vamos falar aqui de dinheiro, né? Muita gente olha para Portugal e pensa, eu vou cobrar euro e tudo mais. Só que tem um detalhe, né? Euro não vai salvar a proposta ruim. Então, assim, se você trabalha mal no Brasil, você também vai trabalhar mal aqui em Portugal e até ainda pior, né? Para os negócios locais menores, né, ainda existem muitos empresários que vão querer pagar 100, 200, 300 euros por mês para a gestão de tráfego. E ali vai depender do escopo, obviamente, né, se você acha que faz sentido para você, é uma opção que eles vão estar pagando, vai ter menos resistência, né, em pagar esse valor, mas é mais simples também e é mais limitado, né, com essa renda baixa, né, até para ganhar leilões aqui pagando 100, 150 euros, é difícil ganhar esses leilões das plataformas que eu falo, né. Então, se o seu projeto vai envolver mais copies, mais análises e reuniões, enfim, não vai fechar essa conta no final do mês. Eu já vi muita gente quebrando também por causa disso, porque ela queria entrar no mercado cobrando muito menos e não tinha como sustentar isso a longo prazo, tá? Então, se você vai se trabalhar muito, vai ganhar pouco e vai ter essa pressão também porque a pessoa do outro lado quer resultado. Então, na minha visão, se você quer trabalhar com mais qualidade, você precisa se posicionar melhor e ter um serviço também mais caro, tá? Então, o high ticket aqui, ele funciona bem, tá? Então, se você vende só seu botãozinho ali, só campanha, se você quer entrar por isso aí, você vai cobrar mais barato também, mas agora se você quer vender clareza, posicionamento, processo, aquisição, enfim, aí é quando o cliente vai entender valor também e vai saber que você não está só mexendo no anúncio e você está de fato mudando o ponteiro do faturamento dele no mês, tá? E outra coisa, se você mora em Portugal, você vive em euro. Então, assim, renda em euro, mercado em euro, contabilista em euro, imposto em euro.
Então, assim, cuidado com essa ilusão de converter tudo para real, né? A gente, vindo do Brasil, tem muito essa visão. Você sempre vai achar que tá bom, vai tá bom, vai tá bom, mas no final do mês a conta pode não fechar, tá? Ponto número 8 aqui, tá? Nem todo cliente vai valer a pena. Então, outra coisa que aqui em Portugal eu aprendi, que nem todo cliente vai valer a pena. Então, assim, isso funciona para todos os lugares, mas eu quero trazer para cá, porque, assim, vai ter cliente que vai te sugar bastante, vai te ligar várias vezes, eles vão querer estar próximo, vai querer estar perto, e aquele cliente que, principalmente que quer pagar pouco, ele vai perguntar tudo, vai mudar tudo, vai ser bem chato assim, e às vezes não vai fazer a parte dele de responder leads, de gravar anúncios, de estar ali no WhatsApp falando com as pessoas, e ele vai consumir muita energia sua, tá? E vai te colocar numa posição ruim. Então, às vezes, assim, é melhor perder esse cliente no começo do que ganhar esse problema aí, tá? Então, eu sei que no início a gente quer fechar tudo, quer fechar todos, tá? Mas com o tempo você vai perceber também que dizer não, ele vai proteger o seu negócio, tá? Então aqui, para finalizar, o ponto de número 9, né? Onde eu vejo oportunidade em 2026? E assim, em Portugal principalmente, né? Para mim, em primeiro lugar, negócios locais que já funcionam, né? Já tem uma operação, mas ainda dependem demais de indicação. Empresas que têm produto, têm serviço, têm equipe, têm capacidade de atender, mas não tem essa máquina previsível, né, de entrada de clientes, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo, negócios que já anunciam, mas não anunciam bem, né? Não fazem um bom tráfego. Então, assim, aqui tem muita coisa que é o gestor de rede social, que seria o social media no Brasil. Esse gestor de rede social, ele faz a parte do tráfego também, ou aquela agência aquela agência visual também sabe fazer tráfego. Assim, eu cansei de pegar cliente desse tipo de negócio, porque eles não sabem fazer tráfego de verdade, tá? Então eles fazem ali uma coisa parecida com o tráfego, só por dizer que está investindo em anúncios online, tem algum retorno, mas isso não é longe de ser um tráfego pago de verdade, como a gente sabe fazer, tá? Então, segundo ponto é um negócio que já anunciam, mas anunciam mal. Conta bagunçada, pixel mal configurado, campanha sem leitura, enfim, por isso aí, tá? Terceiro, as empresas que estão precisando assim de organizar o seu marketing e o seu comercial. Eu aqui trato com empresas grandes, eu tenho empresas aqui que já faturam mais de $500 mil por mês, tem empresas que faturam $1 milhão por mês, que nós já entramos em reunião, e essas empresas não tinham um time comercial para aquilo que vinha do tráfego, tá? Então, se você trabalha com CRM, automação, o traqueamento, né? O WhatsApp também, porque alguns mercados aqui funcionam com WhatsApp, outros não usam o WhatsApp para nada, mas principalmente página, funil, enfim, esses processos de follow-up aí, tá? Quarto, os nichos mais específicos. Então aqui, onde o Google tem a intenção de compra muito forte, clínicas de estética, a saúde, serviços de educação, empresas locais com ticket mais caro, então lojas especializadas, enfim, tem bastante coisa para ser explorada aqui, né? Principalmente no Google também, tá? Nesses casos, muitas vezes o cliente ele já está procurando alguém, mas ela não conseguiu ainda uma empresa que passa esses pontos que eu falei, né, de confiança. E assim funciona a oportunidade. Então, assim, respondendo aquela pergunta inicial, Portugal é uma ótima oportunidade para quem já trabalha com tráfego, para quem está iniciando. Mas aqui não é um dinheiro fácil. É um mercado bom para quem tem paciência comercial, para quem vai saber explicar o básico, vai adaptar essa comunicação, entender a cultura local e também perceber, né, que o anúncio sozinho ele não vai resolver toda uma operação desorganizada. Então, você quer vender mais, você quer ter uma campanha e receber em euro, isso por si só talvez vai te frustrar. Agora, se você quer construir mesmo uma confiança, organizar esse processo, enfim, como eu falei aqui, trazer um entendimento mais previsível, esse é o tempo para você também vir para Portugal, tá? E essa é a minha visão hoje, em 2026. Se você trabalha com tráfego ou está pensando em vender para empresa em Portugal, deixa aqui nos seus comentários, deixa a sua dúvida ou a sua experiência também, porque esse assunto ele é mais extenso do que isso. Eu quero trazer outros vídeos aqui no canal também, quero falar também sobre a IA, né? Eu acredito que o mercado de Portugal ele não vai passar tudo aquilo que o Brasil passou, porque a gente já mudou, né? Já virou o chip aqui para inteligência artificial, coisa que há 3, 4 anos o Brasil não enfrentou. Portugal vai pular uma etapa aí que o Brasil enfrentou, na minha opinião, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início, essa é a minha opinião, essa é a minha visão do mercado Portugal em 2026 do tráfego pago, tá bom? Fechou? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.